Pode falar, Laís. Você vai dar o feedback agora dos vídeos e da apresentação? Tipo, ficou bom? Poderia ter sido Os melhor? feedbacks gerais das apresentações hoje. Os vídeos, como é bem assim, dos vídeos individuais, das iniciativas, a gente vai ter aí um outro momento para discutirmos especificamente cada um dos projetos, mas a gente vai falar também de uma forma geral sobre as iniciativas, tá? Inclusive, eu quero um feedback de vocês. Primeiro, é muito importante quando eu perguntar vocês interagirem, ou pelo chat ou por aqui. Antes de mais nada, eu queria que vocês falassem assim, qual que foi a sensação aí desse trabalho aí do seminário, assim, o que vocês acham, como é que vocês foram, quais foram as dificuldades que vocês sentiram, assim, queria que vocês comentassem um pouco, assim, sobre a perspectiva de vocês sobre esse trabalho, sabe? Conversem aí um pouco comigo, um pouquinho. A dificuldade é da distância mesmo aí, porque a gente não pode nem se ver para poder falar alguma coisa, trocar uma ideia mais ali na hora. Tudo na internet, muitas das vezes o horário de um não bate com o do outro, e aí vai só complicando. Nem as meninas falou, nós ficou até madrugada, teve de chamada, fazendo trem para ver se conseguia dar uma acelerada no processo, mas foi difícil, mas deu certo. Eu acho, né? Isso é importante, né? Pelo menos você acha, velho. Entendi, Vinícius, a distância, né? Certo. Realmente a distância, cada um morar numa cidade é bem complicado. Para quem, igual para mim mesmo, tem experiência ainda mexendo no Word, fazer vídeo, essas coisas, é muito complicado se fazer algo que você não tem experiência. Dá um medo, sei lá, chega trava. Não, assim, se tivesse as aulas presentes, pelo menos para a gente trocar uma ideia ali durante a aula, ali depois, no intervalo, ou depois mesmo, alguns minutinhos mais cedo, eu acho que assim, o desenvolvimento teria sido melhor, mas no decorrer dos dias aí, foi mandando mensagem, lê no final do dia, mas vai rompendo. No final do dia é ótimo. Que mais, gente? Eu gostei, meu grupo foi muito tranquilo. Assim, eu acho que mesmo se tivesse em aula presencial, ainda seria um pouco difícil, porque, por exemplo, meu grupo, só a Jordana morava em São Luís. O restante mora tudo fora, então, de qualquer forma, para se encontrar, acho que ia ser meio impossível, só na faculdade mesmo. Acho que eu senti falta só da apresentação presencial mesmo. Você levantar ali e ficar ali em pé. Mas foi muito tranquilo, eu gostei. Meu grupo foi muito participativo, todo mundo ajudou. Eu gosto desses trabalhos em grupo. Legal. Henrique, aproveita que você voltou aí, ativa o áudio e fala qual foi a sua experiência, sua perspectiva sobre o trabalho. Estou fazendo um levantamento aqui, até para eu entender um pouco melhor as dificuldades de vocês, para que a gente consiga trabalhar isso, tá? Diz que, assim, Dificuldade é iniciativa. dificuldade com iniciativa? Sim, foi bastante complicado isso. O meu grupo foi bastante participativo. Depois que eu mostrei, assim, os slides, eu falei, olha, vocês têm até tal dia para me entregar. Todos entregaram em perfeito estado para mim fazer a edição. Mas até chegar esse momento, a iniciativa foi um pouco complicado, mas foi bom. Proatividade, você fala, então? Oi? Seria essa proatividade, assim, se sentir um pouco de ausência de proatividade. Isso, senti um pouco de ausência. Olha, vamos todo mundo. Certo. O que mais, gente? Só para fazer um levantamento, só antes de eu começar a falar. No caso, Roberto, a nossa maior dificuldade, igual a Laís falou, além de ser a distância, foi porque nós também não tem computador. Então, assim, dificultou muito o nosso slide, esses trem. Porque fazer um slide por telefone não é muito fácil, né? Então, a gente teve que fazer da tripa coração para fazer esses slides, entendeu? Verdade, a Jordana teve que pegar o computador emprestado, porque foi assim, cada um mandou a parte que ia falar, ia comentar, e aí a Jordana montou o slide completo. Cada um mandou sua parte e ela que montou. Aí ela teve que pegar o computador emprestado, porque nenhum integrante do grupo tinha notebook. Mas, no fim, deu certo. Entendi. Importante.
Importante esse registro. O que mais? Mais alguém quer falar alguma coisa? Anotei aqui algumas ideias. Mais alguém quer acrescentar alguma dificuldade, alguma experiência, alguma observação? Eu acho que no meu caso ocorreu muito nervosismo, porque, por exemplo, falar de uma coisa que a gente sabe é fácil, agora falar de uma coisa nova é totalmente diferente do que a gente falar de uma coisa que a gente sabe. Então, para mim foi bem complicado, porque era um assunto totalmente diferente do que eu tô acostumada. Foi legal. Olha, assim, eu acho Certo. que no meu grupo, se a gente tivesse feito a apresentação presencialmente, como eu falo, tipo, dentro da faculdade, a gente teria saído melhor, porque vamos dizer que se alguma coisa a gente esquecesse, teria como um ajudar o outro no momento, teria o equipamento em si, sei lá, eu acho que se presencialmente teria sido um pouco melhor, por causa de questões de preparo, esses trem tudo. Porque, vamos supor, a gente teve que pegar o vídeo, editar, e tinha que preocupar com tantas coisinhas que presencialmente a gente não preocupa com isso, né? A gente preocupa mais em saber o conteúdo e apresentar, não era só a questão de edição, de vídeo, esses trem tudo. Fora o fato que tem que ter amigo também aí, galera da turma aí, para ajudar a fazer os vídeos aí pra gente montar, pra ver se dá certo. Eu Foi queria uma falar dificuldade também nesse que, sentido. tipo, tá todo mundo Eu dando entendi, certo, Roberto. ajudando todo mundo. Aí você encontrou uma certa dificuldade nesse sentido, assim, de ter que, né, pedir ajuda e tudo mais. Pode falar? Pode. Eu queria falar que a nossa turma tá todo mundo ajudando todo mundo também, do primeiro período. A gente tá muito unido, tipo, por exemplo, igual às vezes a gente não sabia muito bem o que fazer, aí perguntava pro Gustavo, o Gustavo ajudou. O Pois é Henrique verdade. rodou o nosso vídeo, porque nenhum do meu integrante, nenhum integrante do meu grupo tinha computador. Então, o Henrique que rodou o vídeo pra gente. Tipo assim, tá todo mundo muito unido pra dar certo, pra todo mundo, tipo, conseguir atingir ali a excelência. Queria Muito agradecer, bom. inclusive. Eu tô sentindo Obrigada, que você quer falar alguma coisa. A minha dificuldade foi encaixar a minha fala no tema. Ou eu gravei tanto vídeo, mas nenhum ficava bom, nenhum ficava bom. Porque a minha dificuldade foi um tema, tipo assim, simples, e por ele ser tão simples, era ridículo o que eu falava, sabe? Não tinha tanta ênfase. Por ser tão simples, parecia bobo, entendeu? E eu achava difícil demais falar uma coisa simples que parecia ser fútil, sabe? E Não, mas você eu, mandou bem, cara. Você apresentou bem pra caralho. Então tá. Eu só queria ter essa abertura para ouvir um pouco de vocês, porque é o seguinte, gente. Começar assim a falar de uma forma geral, tá? Eu vou pegar aqui algumas anotações que eu fiz enquanto vocês apresentavam. Então deixa eu ir abrindo aqui. tô pronto pra ataque. Olha, uma Bom? folha eu sei que ele escreveu sobre o nosso trabalho, né? Eu lembro disso. Folhas e folhas, né? Olha, velho. Folhas e folhas e folhas e folhas e folhas. Agora, a de hoje eu anotei mais foi no notebook, né? Mas antes de eu pegar as folhas, porque essas folhas, elas são mais, assim, gente, mais a gente tratar individualmente nas reuniões em grupo, tá? Eu vou falar de uma forma geral. Queria que vocês absorvessem as informações e refletissem sobre elas, tá? Mas, assim, de imediato, quer dizer, tá, vocês estão de parabéns, foi muito bom, vocês romperam uma barreira aí muito grande, porque com certeza vocês nunca tinham feito isso, assim, no sentido de apresentar um seminário online e tudo mais. Então, eu sempre observo vocês no sentido de comportamento, como que a turma vai se comportar. E não necessariamente foco em resultado, assim, eu anoto o resultado de vocês, eu avalio vocês, mas o meu objetivo aqui não é dar uma nota, eu quero conhecer vocês, eu quero medir o desempenho de vocês, eu quero conhecer as dificuldades, as facilidades. Uma coisa que eu valorizo muito, que vocês terão que valorizar demais, é essa troca de conhecimento, de informações, no sentido de um ajudar o outro, né, de
de cada um tem uma experiência em uma área, então alguém ajuda aqui, outro ajuda ali. Eu observei isso de perto, eu fui acompanhando, assim, né, por alto, percebi que vocês estavam se ajudando, isso é muito positivo, né? Vocês vão trabalhar em equipe. Então, assim, de uma forma geral, foi legal, tá bom. O negócio agora é que, como a gente está em um nível superior, né, o próprio nome já fala, a gente está em um ensino superior, o nosso objetivo, a nossa pegada, nosso próprio propósito aqui durante um curso superior é melhorarmos diariamente, entendeu? É estarmos abertos às sugestões, às opiniões dos colegas. Olha, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho dificuldade nisso. Alguns de vocês eu já conversei um pouco sobre essa questão aí do autoconhecimento, de vez em quando alguém me chama, eu acabo trocando ideia, mas o que eu gostaria de começar com vocês, assim? Eu gostaria de fazer um convite para vocês, né? Principalmente quem gravou a apresentação, e vocês assistirem a apresentação de vocês, de novo, sob uma perspectiva crítica, assim. Nossa, opa, errei ali, estou com dificuldade nisso, estou com dificuldade naquilo. De uma forma geral, o que eu queria que vocês anotassem para vocês não repetirem, tá? Fui pegar a janta, o Henrique falou. Tranquilo, Henrique. O que eu quero que vocês se preocupem para as próximas apresentações, tá? Eu já tinha comentado sobre isso em uma aula sobre os slides em si, de como montar uma apresentação, mas eu vou enfatizar os pontos centrais. Olha, não coloquem textões na apresentação, não coloquem texto grande, não façam isso. Por quê? Principalmente quando vocês estiverem apresentando presencialmente. Se você for colocar um texto, você vai ser obrigado a ler para não competir a atenção do seu público. Então, se você coloca um texto muito grande, a impressão que passa é que você não tem domínio sobre aquele conteúdo. Então, você precisa de um grande texto para você ler aquele texto, para você se apegar àquele texto, para que ele esteja uma muleta para você. E você não precisa disso. Você só faz isso se você não estiver preparado o suficiente para falar sobre o tema. Então, a apresentação não pode ser uma leitura, a apresentação tem que ser uma fala, uma discussão. Então, é muito importante vocês entenderem essa diferença. Vocês não podem, na apresentação de uma ideia, ler o slide para quem vocês estão apresentando. Nunca. Nunca pode ter textões para leitura. Você pode colocar... Tem que ir, se você acha que isso é um problema real, Gustavo. Então, é realmente importante ir nos profissionais relacionados às nossas dificuldades. Nós, de uma forma geral, a sociedade tem muito preconceito, né, com algumas dificuldades. Eu, por exemplo, eu tinha, quando criança, a língua presa. Então, algumas palavras eu ainda prendo um pouco. Só que eu não precisei de um fonoaudiólogo, né? Por sorte, não foi necessário. Eu não fiz um tratamento nesse sentido. Mas, dependendo da palavra, eu ainda tenho um pouco de chiadinho na fala. Então, assim, é importante a gente ir trabalhando isso. Então, primeira coisa, assim, uma das mais importantes, uma das que eu mais vi acontecer, é a questão do volume grande de texto. Não façam isso. Outra informação importante. Colocou um texto no slide, não... Estou vendo aí, Emanuel, estou vendo as mensagens dele. Não coloquem textos com a própria palavra, não tem problema, que é legal, beleza, mas olha só que interessante. Para você passar uma mensagem, você não precisa copiar um texto enorme, sabe? Às vezes, uma oração, né? O que é uma oração? É um trecho de uma frase, né? Um pedaço de uma frase, a gente chama de oração. Então, uma frase curta, de 1 a 2 linhas, até 3 linhas, tudo bem você colocar ali na íntegra, entre aspas, né? Que a gente chama de citação direta, não tem problema. Você vai ler essa fala, você vai falar quem disse isso, né? Você vai falar sobre mais aí, que é importante. Você colocou uma frase ali, essa frase, ela tem que vir ou para encerrar uma ideia, ou para começar uma nova ideia. Como assim? Eu vou falar aqui uma frase do Steve Jobs, né? Isso é para os loucos. Então, isso é para os loucos, eu estou falando do quê? Eu estou encerrando uma ideia, ou eu estou começando uma nova ideia? Né? Há um certo consenso de que quando você vai começar uma fala, apresentar um produto, apresentar uma nova ideia, é interessante você apoiar, que a gente chama de apoiar nos ombros de gigantes. Como assim? Traz a fala ou a necessidade
ou um comentário, ou qualquer coisa desse sentido, de alguém conhecido, de alguém importante, para chamar a atenção de que o problema, ou a demanda, ou aquele projeto em si, nesse caso aí, o tema específico, foi falado, discutido por alguém muito importante. Isso passa a mensagem de que o tema é relevante, sabe? Então, se você constrói uma autoridade no começo da sua apresentação, mostrando para as pessoas, para os seus ouvintes, de que aquela informação ela é relevante, porque tem alguém importante falando a respeito, você já quebra uma barreira, que é a barreira da primeira pergunta que todo mundo faz. E eu queria que vocês anotassem essa pergunta. A pergunta central de qualquer apresentação de ideia ou de qualquer fala, de uma propaganda até um lançamento de um produto, de um lançamento de uma solução, a primeira pergunta que você tem que responder é: por que eu devo me importar? Por que eu tenho que prestar atenção no que você está falando? Por que a sua fala é importante? Por que eu tenho que sacrificar um pouco do meu tempo para te ouvir ou para te ver? Sendo que a minha vida é muito importante, meu tempo é precioso. Então, por que eu devo me importar com o que você está falando? Então, essa barreira é a primeira barreira que vocês precisam vencer. Então, se você começa falando de um projeto, de um trabalho, e aí você começa a ler a respeito, o que naturalmente a mensagem que vai ser passada é: para ler, eu consigo ler sozinho. Então, eu não vou ouvir o que esse cara está falando, ou o que essa moça está falando, porque não é relevante. Se eu achar que um dia eu precisarei disso, eu consigo buscar isso na internet, se só está lendo, leitura por leitura, eu não preciso perder meu tempo. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês, gente, não é o que acontece de vez em quando, não. Isso acontece conscientemente ou no subconsciente. As pessoas precisam ser atraídas para aquilo, senão não vai ter interesse algum. Então, tem que ser algo relacionado ao que a pessoa está buscando, né? Essa é a segunda pergunta, né? Para quem você fala, é muito importante isso. A gente já discutiu sobre isso em uma outra aula, a gente investiu um grande tempo nisso, eu lembro do Henrique fazer algumas perguntas, por exemplo, sobre a comunicação, né? A linguagem, a forma de falar. Não pode ser muito distante de quem está ouvindo. Então, se eu falar uma palavra muito técnica e a pessoa não entende, a comunicação não acontece, não adiantou de nada, né? É ilusão achar que eu estou falando bonito, sendo que a pessoa não está me entendendo. Então, não faz diferença alguma falar bonito ou falar feio. O que importa é a mensagem que você passa dentro de uma condição mínima suficiente para você também não passar vergonha. Obviamente, você não vai falar palavras erradas ou simples demais para uma ideia grande, em uma grande empresa e tudo mais, tá? Nesse caso aí, da sua pergunta, Henrique, colocar um texto para falar a sua própria palavra, é legal, é importante. Por quê? Porque, às vezes, durante uma apresentação, principalmente no nervosismo, a gente esquece, né? A gente esquece do que a gente vai falar. A gente pula assuntos. Então, é legal. Só que qual que é a técnica? Em vez de colocar um texto, você segmenta aquele texto em mais slides. Você quer falar de 3 ideias? Cada ideia em um slide. Não coloca mais de uma ideia em um slide. Por quê? Porque, às vezes, você está falando da primeira ideia e eu, como ouvinte, já estou lendo a sua terceira ideia. E eu não estou prestando atenção com você. De novo, o slide está competindo com quem fala. E isso não pode acontecer. O slide, ele tem que ser um apoio de quem apresenta, e não o contrário. Você não pode passar a imagem de que o slide é o centro das atenções. Não. O slide, ele fica ao fundo do apresentador. De preferência, o apresentador nem olha para o slide. Por quê? Porque ele é o centro das atenções. Então, ele não pode ter um outro membro ou uma outra participação que compete com ele. Isso aconteceu com vocês várias vezes. Por exemplo, colocar vários tópicos em um slide só, e aí você está falando de um tópico, mas pode ser que eu esteja lendo outro tópico. Ah, mas não era para a pessoa ler, mas a pessoa é livre para ela ler o que ela quiser. Então, se você colocar mais de uma opção para ela, naturalmente você vai abrir essa possibilidade. E não é o que a gente quer. O que a gente quer é direcionar a pessoa para que ela veja, ouça e sinta o que a gente quer que ela veja, ouça e sinta. Então, uma ideia por slide. De preferência, uma imagem, né? Sempre. Tem aí palavras, é cultural, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Todo mundo fala isso. Então, assim, se você quer passar uma ideia, se você quer mostrar uma necessidade,
Vou dar alguns exemplos das iniciativas de vocês, porque a próxima apresentação de vocês vai estar relacionada com a iniciativa, tá? Então, eu vou pegar alguns exemplos aqui, inclusive, do que vocês... eu vi aí, Gustavo, legal, tá? Estou até respondendo a sua pergunta sem nem ter visto o que você tinha feito. A próxima apresentação de vocês vão montar outro slide, uma outra apresentação sobre esse mesmo tema, para que a gente compartilhe com os colegas slides melhores, slides melhorados, vamos dizer assim. Por quê? Porque todos os alunos vão ter que estudar todos esses temas. Então, é importante a gente melhorar o conteúdo, a gente melhorar o slide, colocar algumas imagens legais. Isso eu vou fazer junto com vocês nos nossos encontros fora da aula. A gente vai alinhar isso aí, vou dar algumas dicas, eu vou abrir o slide com vocês, eu vou falar, olha, isso aqui eu acho que seria legal você fazer isso, isso e isso, mas vocês não vão apresentar isso de novo. Vocês vão só montar um outro slide e vocês vão elaborar um trabalho escrito de acordo com esse novo slide. A gente vai discutir sobre como que tem que ser esse trabalho escrito. Então, a gente vai evoluindo nisso aí nas próximas aulas e nos nossos encontros fora do horário da aula. O que a gente vai ter de uma nova apresentação? É o que a gente chama de pitch. Serão apresentações mais curtas, individuais, quando vocês forem falar das ideias de vocês. Aí, nesse caso, remotamente ou presencialmente, a gente vai ter um padrão de apresentações. Então, eu vou definir com vocês, vou alinhar com vocês um tempo mínimo, um tempo máximo. A gente vai ensaiar para falar, a gente não vai só ir lá e apresentar. Então, eu quero que vocês vejam isso como realmente uma preparação para o mercado de trabalho de vocês, para a vida profissional de vocês vão levar aí para o resto da vida. Então, qual será essa nova apresentação? Essa nova apresentação estará relacionada à iniciativa que vocês realizaram na cidade de vocês, na comunidade de vocês, enfim. Aí, o que é a ideia? Por exemplo, eu vi aqui a última mensagem foi do Henrique, lembrei que o projeto dele é cachorro que mora nas ruas, cachorro e animais de rua, e ele quer aí garantir que esses animais não passam fome, e depois talvez esse projeto até evolua para outras questões. Mas a primeira pergunta que vocês terão que responder no slide, na apresentação de vocês, é a dor, sabe? O problema. Vocês precisam apresentar qual é o vilão da situação. E qual é o vilão da situação? O que vocês colocariam aí no projeto de vocês? A Laís falou que é o mesmo projeto dela, isso é legal, para vocês trocarem uma ideia. Mas qual que é o problema que vocês têm que colocar? Vocês precisam colocar lá no slide, no primeiro slide de vocês, um cachorro de rua. Né? Um cachorro que está muito magro, que está passando necessidades, de preferência seja da cidade em que vocês vivenciam, para as pessoas ao redor, no seu meio, ver, entender e enxergar que ali existe um problema que tem que ser enfrentado, um problema que tem que ser solucionado. Então, a gente vai mudar um pouco a perspectiva de slide de vocês. Eu não vou montar esse slide com vocês. A gente vai refazer os slides relacionados aos seminários, e aí vocês vão usando essas ideias para montar o slide da apresentação de vocês. Entenderam? Alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Todo mundo dormindo? Ô, Roberto, que nem o meu lá é de arrecadação de agasalhos, roupas e comidas lá, assim, o problema seria o frio, a falta de comida? A primeira pergunta que você tem que responder é: por que esse projeto é relevante? Por que eu devo prestar atenção no que você tem a dizer? Vamos imaginar que eu seja alguém que não vivencia, que não passa por isso. Eu sou alguém que não vivencia um meio de conviver com pessoas que passam frio, certo? Isso é comum, as pessoas estão dentro das suas casas, muita gente não está realmente saindo de casa, então pode ser que tenha alguém aí passando frio próximo da minha casa e eu não saiba, normal, principalmente agora com a nossa quarentena. Então, se você deseja arrecadar agasalhos em sua cidade, é muito importante você procurar exatamente os locais, as pessoas, qual é a realidade e o contexto do problema em si, né? De preferência na sua cidade, no seu bairro, para mostrar para as pessoas que isso está acontecendo, e isso está acontecendo próximo dessas pessoas. Elas podem não ter percebido, mas
é importante você mostrar para elas que isso está acontecendo. Então, eu estou dando um exemplo do seu caso, Vinícius, que você perguntou. Mas qualquer situação, vocês precisam mostrar para as pessoas, você precisa convencer a pessoa para ela te ajudar, sabe? Você precisa vender essa ideia. E vender uma ideia, vender uma iniciativa é muito complicado. Por que é muito complicado? Porque você sentiu essa dor. Você se incomodou com isso. Em paralelo, a Laís e o Henrique se incomodaram com os animais de rua e outras pessoas se incomodaram com outros problemas. Então, não é que, por exemplo, para mim o seu problema não é relevante. Não, é porque às vezes para mim eu quero resolver outro problema. Talvez outro problema, para mim, é mais importante do que o seu problema é para você. Então, você conseguir me convencer de te ajudar é muito difícil. Porque você vai ter que causar em mim um senso de empatia que você despertou por aquele outro. E esse é o desafio que vocês terão que enfrentar. Esse é o cerne do problema. É convencer as pessoas de que a iniciativa de vocês é nobre o suficiente para que haja engajamento. E engajar é muito difícil. Não é A maioria fácil. das pessoas que a gente conversa, pede ajuda, o cara fala assim, tá, depois eu olho. Nunca que o cara lembra, você fala com ele de novo, ele fala assim, não mexei com isso não. Outra hora a pessoa fala assim, não, já doei, mas nem doa pra nada. Isso. Por quê, Vinícius? Porque existe aí barreiras e barreiras culturais, entendeu? E aí, o que acontece na prática? Na prática, as pessoas nascem boas, as pessoas nascem com o elevado senso de empatia. Eu até recomendo uma série para vocês assistirem, não vai valer nada, mas está na Netflix, para quem é assinante, e é a evolução do altruísmo. Eu já comentei com vocês, eu acho, sobre isso. Mas é muito interessante porque as pessoas, eles provam que as pessoas, os bebês, de uma forma geral, nascem com um alto senso de empatia. Porque a empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro, né? Então, essa pessoa que você pediu ajuda e não te ajudou, talvez ela teve uma educação familiar ou uma questão pessoal que fez com que ela se isolasse, se afastasse um pouco dessas pessoas que precisam, até como um mecanismo de defesa pessoal, né? E aí o que acontece na prática? Pode ser que às vezes você tentou ajudar alguém e aí essa pessoa te destratou, sabe? Você não se sentiu reconhecido, valorizado. Você estava super bem intencionado e aí você não recebeu de volta a expectativa criada de você com aquela pessoa, né? Então, o que acontece? Se você cria uma expectativa alta, que é um pouco distante da realidade, e acontece de você receber muito abaixo do que você esperava, você se decepciona. Depois dessa decepção, você tem uma mudança de comportamento. Na próxima vez, eu não vou ajudar, por quê? Porque eu não recebi aí uma troca, eu não recebi um reconhecimento, eu não recebi um muito obrigado, eu não senti que a pessoa reconheceu a minha ajuda no sentido de mostrar para mim que aquilo foi importante para ela. Então, o que é o problema de quando você cria uma iniciativa, Vinícius? Quando você cria uma iniciativa de arrumar agasalhos para outra pessoa, você tem aí dois desafios. O primeiro é com a pessoa que vai receber aquele agasalho, e a segunda é com a pessoa que vai doar o agasalho. Então, a pessoa que recebe o agasalho, você tem que refletir um pouco sobre isso. Por exemplo, em muitos casos, a pessoa precisa daquela ajuda, mas a pessoa não quer aquela ajuda. Então, contextualizando aqui para o cenário de vocês. Agora, nesse momento, temos aqui 13 alunos na aula. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que todo mundo precisa estar presente, todo mundo precisa estar atento à aula, que isso é um ensino superior. Todo mundo sabe, inclusive quem não está aqui, sabe que precisa, mas muitos não querem. Então, como que eu vou convencer essa pessoa que não quer, para fazer com que a necessidade, né, o fato de ela precisar estar acima do fato dela não querer? Esse é um desafio enorme na educação, um desafio enorme em qualquer solução de problema. E aí, onde que isso se aplica ao seu caso? Você vai criar expectativa achando que aquela pessoa que precisa quer. E aí pode ser que, de repente, você leve o agasalho e a pessoa não queira a sua ajuda.
por outros vários fatores. Às vezes você vai oferecer ajuda para quem sabe que precisa e a pessoa simplesmente não vai querer a sua ajuda. Por uma questão de orgulho, por uma questão de experiências traumáticas na vida dela, por vários outros problemas que ela sofreu, né? Então, Como eu era voltado, Roberto, para arrecadação de alimentos e agasalhos. Só que aí, muitas pessoas começam, assim, no meio das sacolas que eles mandam, coloca roupa que eles vai tirando do guarda-roupa, vai jogando dentro da sacola e vai mandando. Aí eu acabei optando por recolher tudo. Então, na hora de doar, eu vou doar o que tiver. Então, eu vou separar agasalho, roupa, alimento, separar tudinho. E vou fazer a pesquisa sobre o que precisa mais de tal particularidade de roupas, tá entendendo? Quero para fazer certinho, que nem você falou. Muitas pessoas precisam, mas não querem, muitas precisam e querem. É isso que eu quero mostrar, não só na minha cidade, mas como nas cidades vizinhas, quero dar uma andada, ver qual a necessidade das outras pessoas. É que acontece o seguinte, essa primeira barreira de ajudar quem precisa, mas não quer, é a mais fácil dela, porque com o tempo a pessoa vai entender que ela realmente precisa, e aí isso vai fazer com que naturalmente ela busque. Então, essa é uma grande barreira, mas ela não é a mais complexa. Por exemplo, trazendo para vocês, se aplica o seguinte exemplo. Vocês precisam passar nessa disciplina para formar. Muitos, a grande maioria vai passar, quem não está assistindo às aulas, não está fazendo as atividades, corre um grande risco de reprovar. Quando isso acontecer, ou a pessoa vai se dedicar na próxima vez, ou ela vai querer desistir, porque ela vai falar que isso não é para ela e tudo mais, ela vai criar aí uma autoilusão, ela vai começar um processo de autossabotagem para ela se convencer de que o problema está no outro, não nela. E aí, o que acontece na maioria das vezes? Na maioria das vezes, todos nós nos sabotamos. A gente fala, eu não quero, eu queria isso, mas não está dando certo, eu vou desistir disso, não sei o quê, e tudo mais. A gente fica criando dificuldades para a gente se proteger, do nosso próprio sentimento de punição. Porque quando a gente não consegue alguma coisa, que a gente pensa, nossa, eu realmente não consegui, né? Eu sou inferior às outras pessoas. E aí, como mecanismo de defesa, a gente fala, não, o problema está no outro, não está em mim, né? Foi ele que não conseguiu me ajudar, foi ele que não quis me ajudar, foi ele que fez isso errado, fez aquilo errado. Então, o processo de formação, ele está muito ligado a um processo de autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É você conhecer você mesmo, né? É você virar os olhos para você, em vez de olhar para os outros. É você entender quais são suas dificuldades, quais são suas facilidades, quais são os bloqueios que você tem que superar, quais são as dificuldades que você tem que enfrentar. E aí, a gente entra, Vinícius, no outro aspecto, na outra dificuldade em si, que é mostrar para as pessoas que podem ajudar, que, na verdade, o fato de ajudar é quase que uma missão de vida da existência humana. Como assim? Existem estudos e estudos, e estão provando cada vez mais de que uma das essências da humanidade, até ligadas à sobrevivência e evolução, é o compartilhamento. Então, por isso que tantas coisas relacionadas ao compartilhamento deu certo, da virada do século XX para o século XXI. Compartilhamento de informações, compartilhamento de conteúdo, compartilhamento de fotos, compartilhamento de boas histórias, tudo a gente quer compartilhar, né? Nós, a geração mais recente. E a geração mais antiga, não. A geração mais antiga não viveu isso. Eles não querem compartilhar porque eles, na época... Gente, eu vou criar um contexto aqui para vocês entenderem, isso é muito importante, muito importante. Se eu tenho um bloquinho de 10 papéis e eu compartilho o papel, que é um meio físico, com 10 pessoas, obviamente cada pessoa fica com quantos papéis? Beleza, muito obrigado, Sandy. Parabéns pelo cálculo complexo. Agora, se esses papéis eles são virtuais e eles são fotos virtuais, eu tenho 10 fotos no Facebook, eu compartilho essas 10 fotos com 10 pessoas, quantas fotos isso virou?
Como é que é aí? Eu tinha 10 fotos, 10 arquivos de foto, e eu compartilhei com outras 10 pessoas. Quantos arquivos isso se tornou? Tem arquivos. 100 arquivos. Então, onde a gente quer chegar com isso? No mundo virtual, né, da existência virtual, o compartilhamento multiplica, enquanto no mundo real, o compartilhamento divide. Presta atenção nas consequências psicológicas que faz com que a gente se diferencie tanto das pessoas anteriores. Isso se torna tão habitual para a gente que a ideia de compartilhar não é mais um problema. Por quê? Porque eu não estou perdendo ao compartilhar com o outro. Eu estou multiplicando. Eu mantenho o que eu tenho e ainda dou para o outro o que ele não tem. Né? Eu compartilho foto, compartilho arquivo, compartilho informação e compartilho, a partir disso, conhecimento. Conhecimento é poder, poder é liberdade. E olha só que interessante. Ao mesmo tempo, em paralelo, vivendo em uma mesma existência, coexistindo, a gente tem aí a geração dos nossos pais, avós e gerações aí anteriores, que tem em sua mentalidade, lá na sua criação, que o compartilhamento é dividir, que o compartilhamento não é bom, que o compartilhamento é perder, que o compartilhamento é dar para o outro o que é meu. E aí entra em conflito essa ideia de quem quer doar para quem não quer doar. Muitas das vezes, as pessoas mais que foram criadas, nascidas, né, essa geração mais nova, a geração aí dos milênios, quem nasceu dos anos 2000 para cá, é uma geração que compartilha mais naturalmente. Algumas coisas não, algumas coisas existe um apego maior até do que as outras gerações, mas outros pontos são mais tranquilos, parece que já é natural. Como assim? Um trabalho, por exemplo, um conhecimento. Eu, por exemplo, na época da graduação, quando eu criei o Projeto Eureka, eu digitalizei notas de aulas de arquivos e eu disponibilizei isso para as pessoas e eu não queria ganhar nada com aquilo, eu só queria ver o negócio rodando e as pessoas usando e tudo mais. Então, eu não tive que perder para fazer isso, porque aquela informação, conhecimento, então, foi multiplicado. Vai lá, Wender, até mais. O Gustavo, o que eu acho mais engraçado de falar que a internet caiu é como que a pessoa disse isso, né? Mas eu sei que está relacionado com o uso de dados do WhatsApp, que é diferente da participação na internet em si, aqui na transmissão. Então, gente, vocês vão ter que entender que a maioria das pessoas que podem doar são pessoas que têm sua mentalidade que, ao doar, eles estão perdendo. Né? Mesmo sendo aquilo que eles nem utilizam mais. Né? Isso está muito impregnado. Eu vou ler sua mensagem, Manuel. Isso está muito impregnado na sociedade. Então, vocês vão ter que vencer essa barreira. Vocês vão ter que convencer a pessoa de que o ajudar é quase que uma obrigação moral. Né? O colaborar com a sociedade, compartilhar, não está relacionado com o agradecimento do outro. Não, está relacionado com uma própria existência humana, uma coexistência humana, a questão da sobrevivência da raça humana, compartilhar, dividir, multiplicar, né? Então, vocês terão que enfrentar isso, eu quero que vocês enfrentem isso. O caso do Vinícius, que trouxe a ideia de que o amigo falou que ia doar depois, o que você tem que fazer, Vinícius? Você tem que mostrar para ele que as pessoas estão precisando hoje, né? Aí, quem são as pessoas? Da nona os personagens, que é uma outra dica muito importante. Tem ali o senhor João, que mora ali, que está ali dormindo na rua tal, vamos lá agora, eu vou te mostrar que ele está lá precisando agora. O fato de você ajudar depois vai acabar fazendo com que ele passe dificuldade agora. Então, se vocês encontrarem dificuldade para mostrar para as pessoas que os animais de rua, as pessoas de rua, ou qualquer outra ação acontece agora, vocês precisam levar essas pessoas a viver e enxergar isso, ou criar vídeo, foto, apresentação e mostrar para as pessoas, levando a realidade até elas. Vocês vão ter que mostrar para as pessoas, convencendo elas de que aquela realidade realmente existe, está acontecendo e é agora. Caso contrário, as pessoas vão deixar para depois. Deixar para depois é a mesma coisa que não fazer nada, tá? No caso aí, Manuel, o seu projeto é sobre inclusão social.
Pode tomar muito cuidado com essa questão do direito de imagem, né? A pessoa quase que seria importante, interessante, você conseguir algum termo por escrito, a punho mesmo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que tem um filho deficiente, ou com qualquer necessidade especial. O responsável por essa pessoa, né? Terá que, então, pode ser a punho mesmo, sei lá. Eu, fulano de tal, CPF tal, autoriza a divulgação da imagem, fulano de tal, não sei o quê. Por quê? Porque pode ser que você combine com a pessoa ali para criar aquele vídeo, para mostrar para as pessoas que elas precisam de ajuda, e aí depois essa outra pessoa vai lá e fala, olha, eu não te autorizei a divulgar a minha imagem, a imagem do meu filho, a imagem do meu irmão, da minha mãe, se divulgou aí sem a minha autorização, né? Então, é importante você tomar esse cuidado, ou durante o próprio vídeo, né? Durante o próprio vídeo ali, durante a sua própria fala, você pedir para a pessoa falar, olha, realmente, a gente está passando essa dificuldade, a gente autoriza a divulgação da nossa imagem, a gente está nessa situação, a gente gostaria que fosse temporário, que fosse resolvido e tudo mais, tá? Importante tomar esses cuidados aí. Eu tinha separado, eu tenho mais alguns pontos aqui para a gente trabalhar, mas eu queria que vocês me falassem aí, que vocês têm alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa, converse aí comigo, para não parecer que está todo mundo jantando e ouvindo música enquanto eu estou falando sozinho, né? Conversa comigo aí. Jantar não tá não, porque nem deu tempo aquela hora que você intervalo. 10 minutos de intervalo é muito pouco para janta, Roberto. Como é que é, Vinícius e Daniel? Vinícius, não entendi o que o Vinícius disse. Pode até estar jantando, porque daquele intervalo não deu tempo de jantar, não. 10 minutinhos. É igual no intervalo, tem uma fila lá no botequinho lá que não dá nem prazo de pegar a fila. Pode jantar depois, né? Agora não dá nem prazo de chegar no botequinho. Pode jantar depois das 10. Eu sempre deixo para jantar depois das 10, né? Porque eu não gosto de comer correndo. Mas não, se jantar tarde, como sentado, então. Faz mal. Aí, Guilherme. Vou guardar, vou lembrar dessa, hein, Guilherme. Não entendi o que você disse, Daniela. Jantar muito tarde para poder dormir faz mal, igual eu, 10 horas, muitas vezes eu já estou dormindo, Roberto, muito tempo. Como que eu janto 10 horas? Dormir cedo é bom, não tem problema vocês jantarem enquanto eu estou falando aqui, não. Mas imagina eu jantando aqui enquanto converso com vocês, que maravilha seria, né? Vocês estão reclamando de fila aí, mas porque vocês não foram na caixa ainda, hein? Ó, que vocês forem, vocês vão ver que é fila. Caixa lotérica aqui na minha cidade tá dando volta no quarteirão, viu? Então, olha só. A gente falou um pouquinho aí sobre os desafios que vocês vão enfrentar nas iniciativas, as dificuldades que vocês vão enfrentar. E aí agora vocês precisam começar a antecipar essas situações para quando vocês forem conversar com as pessoas, vocês já estejam com alguma coisa pronta, com algo nas mãos, para que você consiga mostrar para a pessoa, explicar para ela, sensibilizar essa pessoa, articular, né? Você precisa aí você precisa pensar sobre isso. As dificuldades maiores serão essas, cada projeto terá a sua particularidade, né? E então vocês precisam trabalhar isso. Ponto. Vocês vão trabalhar isso, depois a gente vai conversar mais sobre isso, vou trazer alguns exemplos. Eu quero mostrar para vocês alguns estudos de caso, mas hoje eu quero falar também com vocês sobre comportamento de vocês, comportamento acadêmico, comportamento profissional, tanto dentro da instituição no aspecto aluno, quanto fora no aspecto aí de cidadão, tá? Por que a gente cria essa iniciativa? Eu forço vocês a resolver algum problema social que existe na sua comunidade, na sua cidade, porque naturalmente a gente entra num ritmo do dia a dia que isso acontece ainda mais com quem é da área de exatas, a gente se fecha muito aos aspectos sociais, humanos que estão à nossa volta. Por quê? Porque a própria matemática e a física e esse conhecimento exato, ele exige muita concentração, muita determinação, muito foco, né? Assim, aquela coisa muito individual. E a gente acaba se fechando ao que está ao nosso redor, porque a gente precisa se fechar para conseguir realizar aquilo. Em paralelo, o que tem acontecido? Eu já falei para vocês, eu gosto sempre de reforçar,
teve vários e vários processos seletivos que eu participei, ou que eu avaliei, que um fator eliminatório foi o fato da pessoa não conseguir olhar no olho do avaliador, não conseguir olhar para a banca avaliadora, não conseguir se expressar corporalmente, né? Assim, o corpo da pessoa fala muito. Então, a pessoa não conseguia olhar para a banca, ela não conseguia ter aí uma troca de empatia, uma troca de conhecimento, uma conversa mais tranquila, com aquela coisa muito robotizada, e isso não cola mais, gente. Se daqui 4 anos e meio, quando vocês formarem aí, na maioria das pessoas foi esse tempo, alguns são portadores de diploma, enfim, alguns vão levar mais tempo do que isso, enfim, né? Se quando isso acontecer na vida de vocês, vocês não tiverem entendido ainda esse aspecto, dessa habilidade e competência relacionada ao fator humano, vocês com certeza terão grandes chances de insucesso na carreira profissional. Por quê? Porque vocês trabalharão com pessoas o tempo todo, né? Então, eu vou entrar agora em pontos mais específicos. Quando vocês falam que tem dificuldade de fazer trabalho em grupo, quando vocês falam que tem dificuldade para fazer aí uma apresentação relacionada a um trabalho em grupo, por causa da distância, por causa das diferenças de opinião, por causa da diferença de disponibilidade, isso fica muito próximo da realidade profissional que vocês vão enfrentar. Muitas vezes eu, por exemplo, trabalho o tempo todo, o dia todo, com pessoas que não estão nem na cidade em que eu estou. O tempo todo converso com pessoas de Goiânia. Ontem eu conversei hoje, na verdade, de manhã, conversei com o pessoal que está em Tocantins, depois na semana passada, conversei com que estava no Mato Grosso e na Bahia. Então, a distância, em quarentena ou não, na verdade, no fim das contas, ela é sempre uma realidade, né? Então, o fato de conseguir trabalhar em equipe, mesmo à distância, essa questão multidisciplinar, utilizar os recursos que vocês vão enfrentar, gente, o tempo todo, de agora para frente, para sempre, né, como se diz. Então, essa mudança de percepção é necessária, tá? Agora eu vou falar de alguns pontos específicos que eu tinha listado aqui para vocês. Os trabalhos de vocês passaram uma mensagem muito positiva. Então, vocês são alunos que começaram agora, existe dificuldade aí no português, muito provavelmente está relacionada à pouca leitura de vocês, porque quem é da área de exatas às vezes não gosta de ler, e isso vai ser um problema, tá? A gente vai ter que começar a trabalhar a ideia de lermos livros relacionados à nossa área. Eu indico para vocês, por exemplo, o livro do Elon Musk, que é um cara que é como se fosse o Homem de Ferro, só que na vida real, né? Ele é bem polêmico e tudo mais, mas eu acho que seria uma leitura relacionada à tecnologia, que vocês poderiam gostar. Enfim, procurem livros. Tem o Homem que Calculava, do Malbataan, não sei se vocês já ouviram falar. Procurem livros relacionados à área de formação de vocês. Procurem notícias relacionadas ao gosto de vocês, se vocês gostam de tecnologia, se vocês gostam de obras, se vocês gostam do projeto. Comecem a ler mais sobre o que vocês gostam. Por quê? O que eu percebi nos trabalhos? Que a leitura de vocês está um pouco fraca, está um pouco baixo, no sentido de volume, pelos erros de português, pelos erros de formatação, pelas dificuldades na leitura, pela dificuldade na própria linguagem, de se expressar na forma de falar, na forma de colocar as palavras. Então, me corrija se estiver enganado, mas a grande maioria lê muito pouco, certo? Nós gostamos mesmo de fazer conta. Eu nem leio, né? Estou vendo aí. Realmente, esse texto aí mostra muitas coisas, né? Normal. Professor, Oi, mas muita coisa, o nervosismo fica demais. Nervosismo. Mas a leitura é pouca também, Paulo, assim, porque a gente, quando a gente gosta de matemática, é como se a gente tivesse que escolher uma coisa ou outra. A gente não dedica naquilo que a gente tem dificuldade, porque é muito mais fácil dedicar naquilo que a gente tem facilidade. Então, se a gente gosta de matemática, a gente vai fazer exercícios de matemática, a gente vai fazer um curso relacionado à matemática, porque a gente acha que nunca precisará do português, porque o português é chato, o português é difícil, o português
é uma coisa que eu não vivencio todos os dias no sentido de estudo, de dedicação para gramática, literatura e etc. Ao mesmo tempo, a gente vive o português o tempo todo, é a nossa língua mãe. Então, assim, você estuda português de uma forma disfarçada. Eu, por exemplo, até o 3º ano do ensino médio, não gostava de ler. Por sorte, eu tive uma professora que conseguiu mostrar para a gente a importância da literatura na formação, e aí as aulas eram muito interessantes, e a gente também precisava para estudar para o vestibular, enfim. A gente foi e buscou, porque por necessidade, mas também para a gente ter visto que era importante. E aí depois, o que eu comecei a fazer? Comecei a ler livros do meu interesse. Livros, alguns livros de psicologia, eu li livros relacionados à tecnologia, eu li livros, por exemplo, eu li alguns livros fugiu o nome agora do autor, o mesmo autor de Código da Vinci. Eu li um livro muito bom na época, que me marcou muito, que é o Fortaleza Digital, que é o primeiro livro dele, né? Vou até pegar aqui para saber quem que é o... Qual que é o autor, gente, de Código da Vinci? Dan Brown. Isso aí, gente, vocês acertaram, é o Dan Brown. São livros que eu acredito que vocês gostariam muito, sabe, assim. Eu leio livros do Steve Jobs, tenho vários, né, livros dele, sobre ele, vejo documentários sobre ele, sobre outros profissionais que eu acho que sejam interessantes de serem estudados. Enfim, pensem a respeito, comecem a estudar assuntos que sejam do interesse de vocês, para que lá no futuro, em alguns anos, vocês consigam ler com muita facilidade assuntos fora da área de interesse de vocês, mas que são necessários também. Vocês terão que estudar muitas normas relacionadas à engenharia, à atuação profissional. Então, se vocês não começarem com a leitura agora, quando chegar lá na frente, vocês vão acabar não dedicando o suficiente para o que vocês precisam na atuação profissional, e isso vai fazer muita falta, tá? Então, o que mais que eu percebi nos trabalhos, né? Eu percebi muito Ctrl+C, Ctrl+V, que também está relacionado com a leitura. Como assim? Vocês copiaram trechos da internet e jogaram no slide. A gente não pode fazer isso é plágio, né? Então, se a gente fizer isso, a gente precisa ir lá, colocar entre aspas, mostrar a fonte e tudo mais. O que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar os assuntos, aí a gente pega a ideia, traz aquele texto, e a gente vai, cita no slide a ideia, ou comenta, e cita a fonte, mas uma fonte indireta, né? A gente não copia e cola. Deixa eu dar uma dica para vocês. Eu tenho, e existem softwares, né? Inclusive eu tenho um deles, já estou avisando, que ele é um leitor de plágio. Então, o que ele faz? Quando vocês me enviarem um documento em Word, em PowerPoint, em PDF, qualquer arquivo nesses formatos convencionais, eu pego esse arquivo, eu jogo lá no software, ele apresenta para mim exatamente de onde vocês tiraram cada um dos trechos relacionados a uma sequência de palavras idênticas à internet. Isso já existe, eu tenho isso, para vocês terem uma noção. Então, se vocês copiarem um trecho, colocar lá no trabalho de vocês, qualquer disciplina, principalmente lá na frente, quando vocês estiverem realizando trabalhos técnicos, de trabalho de conclusão de curso, existem softwares que reconhecem os trechos e fala, colocando como link exatamente onde é o site. Se eu clicar lá naquela frase, ele vai me direcionar para esse site, vai destacar lá no site para mim exatamente o trecho que vocês copiaram e colaram, para vocês terem uma ideia. Quando a gente traz isso para o meio profissional, as pessoas, as empresas também utilizam isso para saber da legitimidade do seu projeto, do seu trabalho. Isso é muito negativo. Isso, inclusive, é um crime, tá? Comportamentos de vocês, de uma forma geral. O próprio número de alunos na aula agora já mostra um problema no comportamento de vocês. Eu entendo que é uma dificuldade, o fator das aulas remotas e tudo mais, mas o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido muita resistência, de uma forma geral, né? Nos grupos, o fato de querer desistir do curso ou desistir de uma disciplina pela primeira dificuldade enfrentada e tudo mais, que é o que a gente chama de falta de resiliência. Essa palavra está relacionada com a capacidade de suportar as dificuldades, enfrentando, inclusive, tentando resolvê-las.
O que eu percebo na maioria das vezes, não em todos, mas em alguns, é que qualquer coisa é motivo de muita reclamação, e isso é muito negativo. Por quê? Porque faz com que você alimente, e você alimente os outros, e você alimenta o seu próprio pensamento, só coisas negativas. Isso vai fazer com que o seu mundo fique negativo. O que é ruim para você e é ruim para quem está perto. Fica chato e aí fica um pouco desgastante. Então, se você começar a pensar um pouco mais positivo, sabe? Ler mais. Legal, André, você ter falado sobre isso aí, que você leu sobre resiliência, né? Gente, é uma habilidade extraordinária, essencial, que está em grandes vencedores na vida. Essa palavra, se vocês começarem a pesquisar sobre as pessoas que venceram na vida, você pode ter certeza que muitas delas vão citar palavras ligadas a esse termo de resiliência, de determinação, de dedicação, de quase que uma obstinação mesmo, assim, de acreditar, ter esperança e ficar firme naquele propósito, independentemente do que aconteça, porque aquilo está relacionado com a sua missão de vida, seu objetivo, seu sonho. Então, é muito importante vocês olharem para isso, verem essa situação como um todo e qualquer outra que vocês enfrentarem com outros olhos, e eu garanto para vocês que os frutos serão muito mais promissores, tá? Eu estou finalizando aqui o levantamento que eu tinha feito. Eu tenho percebido uma dificuldade sobre a questão do compromisso, tá? O pessoal não tem enviado, não tem cumprido com as atividades nos prazos, e pede exceção para prorrogar os prazos. A ideia de vocês terem que enfrentar a situação de editar os vídeos, jogar no YouTube, de criar a apresentação, com a imagem de vocês aparecendo no slide, o fato de vocês se organizarem para apresentar um slide, ou seja, seria necessário um ensaio, quase que não aconteceu. Alguns membros de alguns grupos ensaiaram e fizeram várias vezes, a grande maioria não, né? E a gente que está aqui do outro lado, como eu já vi várias apresentações, a gente percebe isso, tá, gente? Então é importante vocês entenderem e saberem que do lado de cá é muito perceptível quem ensaiou, quem não ensaiou, quem dominava o conteúdo, quem não dominava, quem só leu o slide, quem realmente estava só nervoso e aí acabou lendo, mas sabia. Muitas dessas questões dá para perceber do lado de cá. Depois, com o tempo, a gente pode até discutir sobre isso. Assim, o último ponto é para a gente entender o porquê que eu fiz com vocês aquela atividade relacionada aos objetivos de vocês, qual é a sua missão acadêmica e tudo mais, o que vocês querem desenvolver, quando vocês querem desenvolver, por quê? Porque com isso eu vou ter condições de direcionar cada um de acordo com esses objetivos, entendeu? Então, eu preciso muito que vocês foquem no que vocês querem. Por exemplo, lá na missão, nos objetivos, no levantamento, no estudo que vocês fizeram sobre os objetivos acadêmicos, vocês estão firmes naquela ideia? Vocês estão cumprindo com o que é necessário para chegar lá? Vocês estão se sentindo um pouco perdidos, tá? E aí é importante, eu tenho conversado com alguns individualmente, é muito importante que vocês me chamem no WhatsApp para a gente trocar ideias relacionadas a isso. Roberto, estou com dificuldade por causa disso, né? O que você acha que eu poderia fazer aqui para eu chegar mais próximo dos meus objetivos? Eu estou aqui para isso, né? E eu quero que vocês me vejam como alguém que tem o objetivo de ajudá-los e não de ser uma barreira na vida de vocês, certo? E tomar esse cuidado com a realidade versus a expectativa. Por quê? Porque quando a gente entra no início do curso, fora todas as novidades que acontecem, além da gente assustar muito com algumas questões, a gente também sente que está muito próximo de alcançar. Nossa geração tem um sentimento de imediatismo, a gente quer resultados rápidos, tem que pagar o preço por eles primeiro. O que eu tenho percebido também é que vocês estão com as expectativas um pouco distantes da dedicação de vocês para realizar aquele objetivo. Eu percebi, assim, alguns exemplos, depois eu até quero conversar com alguns individualmente, de achar, eu vou dar um exemplo de quem está no terceiro período hoje, quando eu perguntei por que faz engenharia civil, a gente até já falou sobre isso.
a pessoa falar assim, eu faço engenharia civil porque eu sou muito bom em matemática básica, né? E conforme vocês vão evoluindo no curso, vocês vão perceber, gente, que a gente não sabe matemática básica. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Já cheguei a essa conclusão, viu, Roberto? Que eu não sei bosta de matemática, já deu foi desespero. Já chegou, né? É muito interessante esse baque, viu, Daniela? É muito importante você perceber isso, porque a gente acha que é bom em matemática. Por quê? Roberto. Porque o professor cobra pouco da gente lá na escola, e aí o que ele cobra, a gente estuda, faz e fica por isso mesmo, né? A gente acaba sendo considerado muito bons porque as outras pessoas têm dificuldade. Mas não significa que a gente sabe. Só significa que a gente conseguiu fazer aquilo que foi passado para a gente, né? Aquela atividade específica e tudo mais. Então, se vocês pararem para pensar em toda a matemática básica, lá do ensino fundamental até o médio, é realmente muito complexo. E se você entender isso, vai ficar mais fácil de você se dedicar, correr atrás aí desse prejuízo. Eu estou falando do exemplo da matemática básica, mas existem outros fatores que eu já até tinha percebido em alguns, no aspecto humano, assim, de não querer trabalhar em grupo, porque acha que é melhor do que aquela pessoa, e aí aquela pessoa acaba se sentindo ofendida, porque o outro prefere trabalhar sozinho e tudo mais. E isso eu estou falando com vocês, gente, assim, quase que, como se diz, olhando no olho de vocês aqui para a câmera, por quê? Porque eu era muito assim, sabe? Eu, durante muito tempo da graduação, ali, até metade do curso, eu tinha ali uma série de preconceitos muito fortes, enraizados em mim, desde criança, eu acho, não sei, que, por exemplo, como eu não bebo, eu nunca bebi bebida alcoólica. Então, eu achava que todo mundo que bebia e bebia demais e que fosse muito da farra era inferior de alguma forma, vamos dizer assim. E aí, o que aconteceu? Eu andei quebrando a cara várias vezes com qualquer pessoa nesse sentido, sabe? Assim, de achar que eu era melhor do que elas, melhor do que essas pessoas. Enquanto eu estava ali estudando, dedicando na instituição, essas pessoas estavam ali na farra, e enfim, eu percebi que várias dessas pessoas, enquanto eu estava preocupado com elas estavam lá preocupadas com a própria vida delas, elas, em alguns aspectos, saíram na minha frente, muito na minha frente, assim, com o sentido de ascensão profissional, assim, sabe? Alguns foram para o Rio de Janeiro executar obras, outros depois eu descobri que eram campeões estaduais de xadrez, outro foi para o exterior e fez uma extensão do curso de engenharia civil nos Estados Unidos, no Canadá, não sei, ou Canadá ou Estados Unidos, não me lembro agora, e acho que Canadá, casou por lá, ficou por lá e hoje é engenheiro lá no Canadá. Então, assim, esses preconceitos e essas conclusões precipitadas que eu vejo em muitos de vocês, principalmente nas primeiras aulas, a gente até tinha conversado sobre isso, é um retrocesso. Isso vai atrapalhar vocês vão quebrar a cara, e eu aconselho vocês a abrirem os olhos agora e entenderem que, na verdade, todo mundo tem as suas qualidades, as suas habilidades, tem as suas competências, que vão conseguir, em algum momento, alcançar alguma coisa. Essas pessoas podem acabar se tornando seus chefes, seus sócios, seus funcionários, seus parceiros de trabalho, e é importante vocês aproximarem. Foi muito legal eu ver que muitos de vocês se ajudaram aí, trabalharam em equipe nos trabalhos, nas atividades, principalmente nesse último. E eu fico muito feliz com isso, assim, foi o aspecto mais positivo de toda essa experiência das últimas semanas de vocês comigo, para mim, foi esse, assim, o fato de falar que um grupo ajudou o outro, e que alguns grupos aí pegaram firmes, sempre tem um ou outro que não ajuda, normal isso, mas de uma forma geral, a turma, nesse aspecto de ajudar, de colaborar, de participar, está de parabéns, fiquei muito satisfeito com vocês nesse aspecto, espero que isso seja duradouro. Parece que vocês se aproximaram mais agora que estão distantes do que quando tinham as aulas presenciais. Não sei se eu estou enganado com isso, se estiver enganado, me corrijam, mas parece que vocês agora estão muito mais próximos do que antes. Vocês concordam comigo? Ou não? Eu sou obrigada a concordar com isso, porque tinha pessoas que eu nem sabia que estavam na sala e agora eu tô tendo contato, então
para mim foi muito bom. Esses últimos dias eu conheci bastante, assim, algumas pessoas que eu não tive a oportunidade de conversar. Eu comecei a conversar agora essa semana. É, eu acho que ainda não conheço todos, mas enquanto as aulas não voltam, uma vez ou outra, a gente vai trocando uma mensagem no WhatsApp. Isso é bom, isso é muito bom. Realmente, gente, estão de parabéns com isso aí, e eu acho que esse é o caminho, tá? Realmente, eu já vi várias turmas começando e terminando, assim, no sentido de amizade. Não sei se eu comentei com vocês, eu era o veterano que recepcionava todos os calouros da PUC, levando eles na instituição, mostrando todas as instalações, e eu vi ali muita turma começando, a galera unida e tudo mais, e alguns grupinhos se desfazendo, e depois acaba que volta a conversar, e lá na frente a gente descobre que aqueles calouros que entraram no primeiro período, que se conheceram no primeiro dia, quando eles formaram, eles abriram empresa e sociedade, sabe? Isso acontece demais. Essas pessoas que estão aqui nessa sala hoje, com vocês, trabalhando em equipe, ajudando um ao outro, são muito provavelmente as pessoas que vocês vão levar para o resto da vida, sabe? Então, é muito importante vocês entenderem isso, respeitarem as dificuldades e se ajudarem mais. Tá legal a aproximação, foi legal, foi muito bacana. O aspecto mais positivo de vocês hoje é esse, porque com o tempo há uma tendência de haver rixas, dificuldades, desgastes. Então, é importante, antes disso acontecer, de vocês entenderem que perdoar ajuda muito, né? Às vezes alguém fala alguma coisa que ofende, conversa com essa pessoa, tenta não alimentar esse sentimento negativo, porque lá na frente essa pessoa poderia te ajudar, ou você poderia estar ajudando essa pessoa, e essa barreira aí por pouca coisa vai te atrapalhar, tanto academicamente quanto profissionalmente. Eu realmente queria ter aproveitado essa oportunidade para falar com vocês sobre isso. Estou lendo aqui, exatamente, André, a dificuldade aproxima e esses combatem juntos, é sempre assim, né? Sobre, Emanuele, sobre esses... Gustavo, já vai. Sobre essas questões aí, Emanuele, de outros professores, assim, depois me chama no WhatsApp, vamos conversar sobre isso como aluno e coordenador, porque é muito complexo vocês conversarem comigo durante a aula sobre outros professores, porque aí até beira um problema ético. Eu, como professor, não posso falar sobre outros professores, tá? É interessante a gente conversar sobre isso, até mesmo porque para vocês é uma novidade, mas enquanto aula, eu preciso focar no assunto acadêmico com vocês, que é professor e aluno. Fora da sala de aula, no WhatsApp, ou às vezes até em uma reunião aí virtual, né? A gente pode tratar de dificuldades de vocês com os professores, dificuldades com vocês sobre qualquer outro aspecto institucional. Mas aqui durante a aula é bom a gente evitar para a gente não correr o risco de misturar um pouco as coisas, tá? Eu entendo aí a situação, depois me chama lá para a gente trocar uma ideia sobre isso. É importante. Tudo está relacionado, eu conversei muito com algumas pessoas essa semana e semana passada, tudo está relacionado com a forma que a pessoa recebe, tá, Emanuele? Às vezes você acha que você tirou uma dúvida e foi tratada com arrogância, mas pode ser também que a outra pessoa do outro lado se sentiu ofendida com a forma que você falou, ou com o fato de você ter feito uma pergunta que ela acabou de explicar. Então, tem vários aspectos aí que faz com que essas rixas aconteçam, e às vezes é só uma questão de falha de comunicação, sabe? A gente tem que conversar sobre isso. Tá, você tinha chamado da outra vez e agora de novo, pode falar aí. Não, a outra vez era que eu entrei no curso de engenharia pensando, tipo, fiquei com medo, literalmente fiquei com medo. Pelo contato que eu tinha com algumas pessoas de períodos da frente na engenharia e pelo contato com outras pessoas de outros cursos que falaram que vocês, né, nossa, Gustavo, você escolheu o pior curso da faculdade, tipo, o mais difícil. E por esse motivo, eu entro na sala de aula, eu fico besta, que eu nunca tinha aprendido, mas eu recebo aquele negócio com tanta clareza que eu acho até mais fácil aprender pensando assim, eu não sei de nada, eu tô indo com a mente limpa, não sei de nadinha. Então isso ajuda. E outra coisa se vai a questão de aluno e calouro e veterano, é a questão da feira de ciência, da feira de
de profissões, que Das eu achei muito profissões. massa. Porque, literalmente, eu sou filho dela, né? Eu decidi o curso nela, então eu acho muito massa. Eu acho que a Emanuele também, não lembro se mais alguém participou, mas teve uma turminha boa que, isso, teve uma turminha boa que é filho, são filhos da Feira das Profissões. Gente, assim, às vezes a gente fica conversando sobre isso aqui, são realmente pontos que eu queria ter tratado, até anotei tudo isso aqui. Eu vou passar para vocês aqui, ó. Ah, erros de formatação, erros de português, feedback, terceirização da responsabilidade. Eu não comentei muito sobre isso, mas eu tenho visto muito nesse sentido, assim, de... Mas eu falei um pouco sobre isso. Vou mandar para vocês, no chat aí, os pontos que eu tinha levantado para tratar com vocês, para vocês refletirem sobre eles, tá? E é legal pensar a respeito. Realmente eu aconselho vocês a pensarem a respeito. Vocês podem anotar isso lá na frente, vocês vão entender melhor tudo isso que eu estou falando. Isso vai acontecer, vai ser um ciclo aí na vida de vocês. E sobre essa questão, Gustavo, de ser o curso mais difícil da instituição, às vezes eu penso nisso até como um elogio, sabia? Assim, de que se eu estou fazendo o que é o mais difícil, eu vou chegar, então, na minha melhor versão, sabe? A situação vai fazer, a dificuldade vai fazer com que eu evolua para a melhor versão possível diante daquela possibilidade ali, diante daquele cenário, sabe? Então, fico até feliz, cara, quando alguém falar para você, assim, que você está fazendo o curso mais difícil, fala que você realmente faz o curso mais difícil mesmo, porque você é bom e que tem que fazer coisa difícil para evoluir ainda mais, né? Vocês estão reclamando aí de desafios da engenharia civil, né? E uma matériazinha mais leve dessa. Ô, Roberto, Imagina quando chegar lá na frente. Né? não é que é difícil o curso, é que eles não estão preparados para o que a gente está vivendo. O que acontece, na verdade, é isso, Vinícius. Por exemplo, quando você é bom em matemática básica no ensino médio, porque não é que você é bom em matemática, é porque você está sendo pouco cobrado. Você é alguém que tem facilidade, e aí você é pouco cobrado porque existe um nível ali que a galera não vai conseguir alcançar se ele for elevado. Então, se mantém ali em um nível mediano e as pessoas que têm facilidade conseguem se tornar ali medianas, né? Até tem uma palavra forte para esse nível mediano, que é a palavra medíocre. Medíocre nada mais é do que alguém mediano. Né? Tem o mesmo significado nesse contexto. E ninguém gosta de ser chamado de medíocre. Né? Ou seja, você só é suficiente, né? Se alguém chegar em você e falar assim, nossa, você é suficiente, né? Isso, ninguém gosta disso. Então, o que acontece na prática? Em qualquer curso ou em qualquer realidade, você só dedica quando você é cobrado, na maioria das vezes, a não ser que você tenha aí um objetivo, um sonho, um propósito muito forte para você realmente fazer mais do que foi cobrado. É raro isso. O próprio cérebro ele tem aí um mecanismo de defesa que ele quer poupar energia. Ele não quer desperdiçar energia. Então, para que eu vou dedicar mais do que estou sendo cobrado? Isso até é uma questão de sobrevivência. Né? Você só faz aquilo suficiente para conseguir seguir em frente e tudo mais. Então, se a gente realmente criar essa cultura de que a gente tem que fazer mais do que é cobrado, de que a gente tem que se dedicar mesmo quando a gente é pouco cobrado, a gente vai chegar mais longe, sabe? Então, o que eu vejo, às vezes, a pessoa em outros cursos, em outras instituições, ou em qualquer outro contexto, quando elas são pouco cobradas, é que elas são muito inferiores ao que elas poderiam ser, sabe? Isso incomoda muito, porque é um desperdício, sabe? Só sei que, sei lá, e se soubesse, morreria negando. Relevante, muito relevante, inclusive, nisso. Então é isso, galera. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Tem alguma dúvida sobre algum ponto aqui? Isso tudo que eu estou falando com vocês aqui, ó, a parte mais legal é o que eu vou falar agora. Tudo isso que eu estou falando, sobre essas dicas e tudo mais, eu tenho duas mensagens sobre ela. Primeira, muitas das dicas que eu dei sobre a apresentação eu já tinha dado para vocês antes das apresentações. Quando eu mostrei os slides e falei sobre não colocar textos, não ler os textos e tudo mais. Até lembro de muitas participações do Kleber, né, que ele é formado aí em física.
e deu algumas dicas também e tudo mais. E aí o que eu percebi que mesmo falando sobre isso, vocês não cumpriram, vocês simplesmente fizeram do jeito que deu, né? Não seguiu aí as recomendações. E agora, tudo isso que eu falei de novo, eu vou cobrar de vocês de novo, em outras oportunidades. Pode ser agora, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui 2 anos, 3 anos, né? Por quê? Porque isso é retorno, vocês terão que apresentar trabalhos, vocês terão que ter posturas profissionais. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Quando forem assistir uma aula, coloca a roupa de como se você estivesse indo para a faculdade. Incorpora a ideia de que você está assistindo uma aula de um nível superior. Então, é claro que não precisa sempre fazer isso, vocês não são obrigados a fazer isso, mas façam esse teste. Vocês levem a situação assim, de uma forma mais profissional. Vocês vão, depois de um tempo, vocês acabam incorporando isso, e isso vai ser muito positivo para vocês lá na frente. Certo? Não sabia, João, que ele te dava aula. Legal, hein? Mais alguma questão, gente? Eu vou fazer uma chamada aqui enquanto vocês falam aí, se desejarem falar alguma coisa. E vocês podem ter certeza que tudo que eu falei será cobrado de vocês. Olha só que legal. Eu vou abrir aqui a frequência para fazer a chamada, tá, gente? Para quem ficou aqui, deixa eu ver. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver quem ficou e depois eu falo os nomes, e aí se eu não falar algum nome, me avisa, tá? Tô pegando na ordem aqui. João Luiz está ali, Luiz Gustavo está ali. Só dando um alô aí, gente, ou falando ou escrevendo no chat, por favor. Emanuele está ali. Vinícius Barbosa. Vou pegar aqui, pegando quem falou aí presente, tá? Vinícius Barbosa, Emanuele. Não caiu até agora, Sandy. Sandy, Sorte, Douglas. né? Da próxima vez vai dar certo, meus cálculos. Luiz Gustavo. Gustavo já tinha pegado. Henrique Oliveira. João Luiz. João Luiz tinha ido. Gustavo Siqueira. Quem mais? Luiz Gustavo, já foi. André. Sandy. Paulo Henrique. Kleber não. Daniele. Eu, Henrique Souza. Não. Flávio não. Guilherme Tavares. Pode ser, Manoel. Bom descanso, tá? Tudo de bom. Só se tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui até às 10, tá? Quero até trocar uma ideia depois com vocês. Guilherme Tavares não, né? Carlos Henrique. Não. Marco Antônio. Não. Pedro Reis, não. Wender. Não. Paulo. Oi, aqui é o Paulo Henrique do Nascimento. O seu eu já tinha colocado presente. Tinha um outro que não tá aqui. O Erley. Não. Laís. Jordana. Beleza, galera. É isso, tá? Por hoje. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser ficar aí para trocar uma ideia, eu estou à disposição, tá?
Roberto, Com Deus também. Não é? Até mais. Pode falar, Douglas. sobre o trabalho de planejamento acadêmico, eu enviei um anexo, eu não preenchi o formulário. Tem algum problema? Você enviou o Na anexo e época. não preencheu O o senhor quer que eu formulário da preencha o formulário? atividade? Preenche. Eu enviei um Preenche, anexo. inclusive, pelo link que está lá no AVA, tá? Lá no AVA tem 2 links e tem um outro espaço para você enviar a DCN. A DCN tem que enviar de novo e os links que estão no AVA são os mesmos que estavam no Google Sala de Aula. Mas, para garantir, entra lá no AVA, acessa o link, porque se você já tiver respondido, vai aparecer a sua resposta lá, você não tem que responder de novo. Só verifica para Ok. confirmar, para garantir, tá? O Pior que é nome verdade, não dá para Roberto. preencher. Repete, Porque por favor, Gustavo. Porque na época que nós fomos fazer esse trabalho no Google Sala de Aula, ocorreu algum erro lá que não dava para preencher o nome, não dava para preencher os quesitos lá para enviar. Caso foi feito e eu fiz e muitos fizeram de enviar um documento com 2021, 2022 e entre aspas, etc. Entre aspas, não, ou shit. Aí, pois é, enviou um arquivo na DCN que você fala? Não, É planejamento acadêmico. planejamento acadêmico. Tá, eu vou olhar, mas só confirma lá o link que está no AVA, porque se você tiver enviado um documento no link certo, vai aparecer lá no link o documento também. Então, assim, só confirma o link e me avisa, que aí a gente organiza, tá? Bom, eu abro o link e já vai direto pro formulário. Aí eu não vejo meu anexo, não. O seu anexo não está aí? Eu posso, E o seu anexo eu posso tá, verificar o seu novamente. anexo, tá. Os E o seu anexo anexos, está onde? os anexos estão Tá no no Google Google Sala de Sala de Aula Aula. também. Pois é, em qual atividade? Acho que é a atividade 3, se eu não me engano. A mesma atividade que tem o... É a 3, a mesma atividade que tem o planejamento acadêmico. É porque se estiver dentro da atividade em si, aí tá tranquilo, sabe? Porque aí eu consigo linkar, sabe? Tô abrindo aqui, inclusive, para a gente aproveitar o tempinho que falta para a aula acabar, para pegar aí essa informação, só um minutinho. Ok. Atividade, tá dentro da atividade 3? Isso, atividade 3. Tá, tô abrindo aqui. Então tem duas atividades, é para enviar as duas? Não, são mais, são mais. Só que algumas não precisam fazer a DCN, por exemplo, tem que enviar de novo. Quem que perguntou? Sandy. Sandy, deixa eu te passar a relação aqui e aí você verifica aí no seu controle, tá? Não, eu falo assim, das que já tinha enviado no Google Sala de Aula, que eu pensei que fosse para reenviar só a DCN. Isso, mas nesse caso aí que eles estão comentando, é porque eles não conseguiram preencher o formulário, sabe? Aí é um caso à parte, entendeu? Não, mas eu acho que todo mundo não conseguiu, por causa desse problema de nome. O meu também foi anexo. Pois é, mas olha aqui, ó, eu abri aqui o formulário, e aqui do formulário eu tenho 16 respostas. Entendeu? Então, eu tenho aqui, ó, 15 pessoas que conseguiram preencher o formulário. Aí, o que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Abram a atividade 3 lá no Google Sala de Aula de novo, que eu vou verificar a questão do nome. Porque lá tem essa opção assim, ó. Eu vou corrigir a questão, vou tentar corrigir a questão do nome aqui, para ver se aparece aí para vocês, quer ver? E aí, se vocês já tiverem enviado o nome, se vocês já tiverem enviado a atividade, é só preencher o nome, tá? Que aí vai dar certo. Então eu vou preencher o nome lá e passar limpo, ao invés de deixar no anexo, eu vou colocar no formulário, para ficar arrumadinho. Isso.
Faz isso e avisa os colegas aí. Eu corrigi aqui, ó, a atividade para dar certo de colocar o nome. Então, tem 16 pessoas que já conseguiram enviar, já deu certo, só não tinham colocado o nome. É só essas pessoas irem lá e colocarem o nome, tá? Tem também pessoas que colocaram o nome no final, no começo, e aí eu vou acompanhar aqui. Mas na pior das hipóteses, eu chamo vocês e vocês me falam onde vocês colocaram. De preferência, para garantir, coloca aí o nome agora. Tem aí a opção de preencher o nome. É só entrar no mesmo formulário com e-mail, dá certo. Mas também pode mandar em anexo no Moodle? Pode também, pode também. Pode. Ok, Lá então. não tem essa opção. No Moodle? Para enviar como Ah, anexo. não. No Moodle eu coloquei o link, né? Para vocês acessarem o link, né? Isso. Mas se mandar arquivo. Deixa eu organizar lá, então. Peraí. Porque se for assim, eu vou só mandar o anexo, fica mais fácil para mim. Ficou mais fácil Ué, para mas vocês. o outro dele eu mandei arquivo. Então, mas o planejamento acadêmico não tem a opção de mandar anexo. A DCN tinha opção, no caso. Aí, esse aí eu tinha colocado só o link, porque eu imaginei que o link seria mais fácil para vocês, sabe? Sei. Para vocês não terem que fazer de novo e tudo mais. Vai aparecer aí. Primeiro período. Atividade 3. Já fiz a engenharia civil. Estou abrindo aqui, gente. Avisa os colegas que eu vou deixar aberto isso aqui até amanhã, tá? Por volta de umas 18 horas, antes da aula. Até às 19, tá? Avisa os colegas aí, por favor. É a atividade 3, né? Deixa eu pegar aqui. N1, atividade de missão. Esse deu certo, né? Deu. Missão e visão, todo mundo deu, acho, certo. Tá, então, atividade sobre planejamento acadêmico. Deixa eu abrir aqui. Roberto, Por meu querido favor. amigo Roberto, não teria uma forma de ajudar, um trabalhinho para ajudar nenhum, não? Precisa disso não, amor. Ah, que tristeza. Precisa disso não, você besta. Por favor, preencha o formulário abaixo sobre o seu planejamento acadêmico ou anexe o arquivo em PDF. Isso aí o senhor está editando lá no AVA ou no Google No Sala de AVA. Aula? No No AVA. AVA. Até 6/5 às 19 horas e 00 minutos. Vou colocar aqui. Teve bom mesmo, porque já estava inspirado lá. A permitir envios a partir de, até a data de 6 até às 19:00. Quase um pai fazendo um negócio desse, ó. O cara deixa para avisar em cima da hora, né? Ó, acho que agora vai dar certo, gente. Salvei. Aí, Gustavo, tá aí a caridade adiantada do Natal. Ó, a ajudinha que você pediu tá aí, ó. Ah, Judinha, nossa. Minha nota. Um ponto e meio, ué. Fechou, gente? Abri lá, qualquer dúvida me avisa, manda mensagem pro Gustavo aí para ele centralizar, para facilitar minha logística aqui, tá?
Fechou? Ok, então, acho que era só isso mesmo. Boa noite aí, galera. Até mais. Boa noite, até mais. Tchau, obrigado. Fechou, professor. Boa noite, até mais. Boa noite, até mais.